Ângela diz ao juiz que nega aceitar qualquer coisa que venha de Álvaro Vilas Lobo. O juiz que conduz o caso de Luz e Félix declara que não há prova suficiente para acusar a senhora Luz de sequestro. Ele ainda declara que quando Guigo aparecer, terão uma nova audiência para decidir com quem ficará. Ângela vai à casa de Beatriz. Beatriz agradece por ela ter ido vê-la. Ângela conta que Mirtes a demitiu, pois não acredita que ela cuidava bem dela. Beatriz diz que não se surpreende e que Mirtes tem um caráter muito difícil. Ela pede que Ângela lhe dê novamente o mesmo tratamento de ervas que lhe deu no outro dia, pois aquelas ervas aliviaram suas dores. Beatriz contrata Ângela para ir em sua casa 3 vezes na semana para tratar dela naturalmente. Ângela, mesmo não querendo encontrar Álvaro e Samantha, acaba aceitando cuidar de Beatriz por solidariedade. Beatriz diz que ela é um anjo. Flávia e Sandro se reúnem em um restaurante e ela chamou Dário para acompanhá-los. O clima entre Sandro e Dário não é nada bom, mas Flávia pede que o filho a escute. Flávia diz que vai contar toda a verdade para eles e não se importa se irão odiá-la depois de saberem tudo. Beatriz diz a Ângela que o sofrimento não escolhe as classes sociais e que na dor todos são irmãos. Ângela se emociona e começa o tratamento de Beatriz. Flávia confessa a Sandro e Dário que eles são pai e filho. Dário e Sandro ficam perplexos com a verdade. Ângela está indo embora de casa de Beatriz e se encontra com Álvaro. Álvaro questiona o que ela faz ali. Ângela responde que não tem nada a ver com ele e só foi cuidar de Dona Beatriz. Álvaro diz a Ângela que é uma tortura viver com Samantha e que se sente profundamente arrependido. Ângela diz que ele quis aquele preço e agora está pagando e não acredita nos sentimentos dele. Álvaro quase a beija, mas Ângela manda ele se afastar dela. Ele pede que ela diga em seus olhos que ainda o ama. Ângela diz a Álvaro que ele não sabe o que significa a palavra amor e que não passa de um egoísta. Ela ameaça dizer a Samantha que ele está a importunando. Dário fica muito incomodado ao saber que Sandro é seu pai. Ele reclama com Flávia por ter escondido aquele segredo por 30 anos. Flávia diz a Sandro e Dário que eles podem fazer um teste de DNA se quiserem. Sandro se entristece por Flávia ter ocultado dele que tinha outro filho. Álvaro pergunta a Beatriz como ela se sente. Beatriz pede que ele não finja que se importa com a saúde dela. Álvaro diz que se importa, mas Beatriz não quer falar com o mau caráter. Cínico, ele diz que ama Samantha e que deseja que ela seja feliz. Dário diz a Flávia que ela não tem perdão e que ele e Sandro tinham o direito de saber aquela verdade. Ele se chateia ao perceber que é meio-irmão de Léo. Ele diz que é inadmissível que ela volte com Sandro e que perdoe o homem que os abandonou, e joga na cara dela que ela nunca foi uma mãe completa para ele. Flávia sofre muito ao ouvir isso, e Dário diz que além de péssima mãe, ela também foi ausente. Álvaro propõe a Beatriz que deixe as diferenças de lado por Samantha. Beatriz diz que isso é mérito dele e que ela e Geraldo não vão satisfazer os caprichos dele. Ela ordena que ele a deixe em paz e Álvaro diz: Dona Beatriz, se a senhora chegar a faltar, sabia que vai estar deixando sua filha nas mãos de um homem arrependido e que fará o possível para fazê-la feliz. Beatriz fica indignada com o cinismo. Dário diz a Flávia que ela lhe privou de ter um pai que ele sempre precisou ter. Ele assegura que jamais irá perdoá-la por aquilo. Sandro diz a Flávia que também precisa de um tempo para pensar e ele se retira. Depois, Sandro reflete, entende as razões de Flávia e a perdoa. Mirtes aconselha que Salma se torne amiga de Léo para assim reconquistá-lo. Salma decide mudar sua estratégia para ter Leonardo de volta ao seu lado. Sandro diz a Flávia que eles sempre se pertenceram. Ele diz que quer ser um homem melhor para ela e para Léo e Dário. Sandro promete que quando sentir vontade de beber, irá jogar as garrafas de cerveja no lixo.
Flávia confia nele. Sandro diz a Flávia que já não tem dúvidas e pede que ela seja sua esposa. Flávia fica emocionada e aceita ser esposa dele. Os dois se beijam. Salma diz a Léo que Mirtes pediu que ela a levasse no hospital e que depois iriam a outro lugar, mas ela não disse aonde. Cínica, Salma diz que sente muito o que aconteceu com Ângela e jura que não teve nada a ver com a demissão da moça. Léo diz que isso já não importa. Salma diz a Léo que já entendeu que entre eles não acontecerá mais nada e que aceita o fim deles. Abel sente ciúmes de Pablo com Luz e acusa o primo de querer ficar com ela. Pablo diz que Luz não é dessas mulheres e Abel diz que ela não, mas ele sim. Os dois começam a discutir. Abel dá uma bofetada em Pablo. Durante a briga, Ângela tenta separá-los e acaba levando uma cotovelada de Pablo. Ângela desmaia. Luz tenta ajudar a amiga,